Olá, eu sou o jornalista Albano Gado. Nós estamos aqui no estúdio SZ Working, na Andradas 860. Por falar em estúdio, quer tirar o teu projeto do papel? Pensa em fazer um podcast, uma entrevista? Vem para o SZ Working, aqui tem a melhor qualidade, sem dúvidas. O Porto Alegre Oficial grava todas as suas entrevistas, podcasts, aqui no SZ Working. Hoje comigo aqui, o economista, empresário, pré-candidato a deputado, Israel Costa. Bom dia, Israel. Bom dia, meu querido. Como é que tá? Primeiramente, muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje. A gente veio conhecer um pouco da estrutura de vocês, tem acompanhado o trabalho, né, bastante tempo. Tem visto aí matérias de todos os nichos, não só da questão política, mas matérias que desenvolvem, impulsionam e motivam a gente ser feliz em ser gaúcho, principalmente ser porto-alegrense, né? Israel, vamos começar essa nossa entrevista. Diz para o nosso seguidor o que exatamente tu estás fazendo aqui. Tchê, eu vim lá de Alvorada, né? Eu sou um empresário, já gerei uma quantidade bem interessante de empregos aqui na região. A gente fez um cálculo esses dias, levantamento, mais de 4.000 empregos. Sou um economista e decidi adentrar nesse mundo da política por uma insatisfação com as coisas da forma como ela andava e por perceber que, na verdade, eu fui tratado como inimigo na maioria das vezes. E eu achei que isso, da minha percepção, era momento de ter um basta, né? Onde eu poderia me colocar para fazer um pouco mais do que o que é feito hoje. Israel, a gente vê aí que muitas pessoas têm algumas dúvidas sobre o crescimento do Brasil. Explica para essas pessoas que têm essas dúvidas por que o Brasil não cresce. Tchê, muito simples, né? Como eu falei agora, a gente tem um sócio oculto, que não é tão oculto assim, que é o Estado. Eu chamo de Estado ineficiente, porque a gente gasta majoritariamente uma boa parte daquela receita das empresas com encargos, com impostos, e a gente percebe que, na verdade, esses valores eles são mal direcionados. Eu até uso essa frase com uma certa frequência, que não falta dinheiro para o nosso país, né? O que falta é uma gestão qualificada, uma gestão direcionada. Então, tem dinheiro ali para a saúde, para a educação, para a segurança pública, mas a gente vê desvios, a gente vê dinheiro sendo jogado fora, a gente vê emendas sendo liberadas sem o devido controle. Então, acho que esse é um dos principais motivos pela qual o nosso país não cresce. Bom, eu queria que tu explicasse para os nossos seguidores agora também a tua opinião de por que o salário é a metade do que o patrão gasta. Essa tem uma resposta bem interessante. Por um fato, a gente tem aí uma discussão atualmente da questão da jornada 6x1, né? E a gente fala sobre a questão de reduzir a jornada de trabalho. Ela é uma pauta extremamente importante. O bem-estar ele deve estar dentro da conta de todo político. Mas, tchê, a gente vê hoje, minimamente você olhar um colaborador ali, um funcionário que recebe um salário de R$2.000, ele fica insatisfeito com o seu patrão. O patrão também fica insatisfeito, não com o colaborador. Porque o patrão, na verdade, ele está gastando em média 3.700, 40% a mais quase, do valor, 40% do valor que é gasto no total é em encargos e impostos. Encargos esses que o colaborador não vê, encargos esses como o FGTS, por exemplo, que é do colaborador, mas ele não tem acesso. E aí a gente vê situações como a questão do desenrola, que este valor que deveria ir para o bolso do colaborador, ele acaba sendo utilizado para efetuar abatimento de dívidas e indo para o bolso dos grandes bancos. Então, assim, eu acho que falta, na verdade, uma união entre patrão e funcionário, que todos lutem na mesma causa, que é o quê? Não tem que reduzir o custo para o patrão. Não precisa disso. O patrão ele já está acostumado a gastar 3.700. O que precisa ser feito é que este valor, obviamente com um tempo que isso vá, um tempo de transição, mas este valor vá diretamente para o bolso do funcionário. Quando a gente consegue trabalhar com esse mote, com esse intuito, com certeza nós teremos funcionários mais bem pagos, funcionários mais com bem-estar, né? E a pessoa consegue decidir o que ela quer fazer com o seu salário, se ela quer pagar um FGTS, se ela quer pagar um plano de saúde melhor, se ela quer se desenvolver num estudo. Então, eu sou um defensor desse tipo de pauta. A gente vê uma folha inchada, eu não defendo que o empresário pague menos. Eu defendo que o que o empresário pague vá direto para o bolso do empregado no mês. Certo? Por que disso?
porque senão vai acontecer isso do desenrola. O FGTS do pessoal sendo utilizado para ir para os grandes bancos, em vez de ir diretamente para o bolso do colaborador que trabalhou para receber esse valor e não está recebendo. Israel, você fala bastante de securitização. O que é isso e por que importa isso para o agricultor? Essa é uma das minhas pautas, né? Questão de defesa do agro. Eu venho da área econômica, entendo que parece uma palavra bem difícil, né? Securitização, da parte mais financeira, mais econômica, mas ele é um processo bem simples. Hoje, tu pega o agricultor, ele está esgoelado. A gente pensa que o agricultor, a grande maioria, eles são muito ricos, mas na verdade eles têm uma terra que ela até vale dinheiro, mas ela não tem liquidez, né? Então, por não ter essa liquidez, ele precisa de crédito para plantar, para colher e tudo mais, comprar suas máquinas, suas sementes e seus defensivos. Então, a securitização ela é uma forma de tirar o agricultor, o produtor, das mãos do banco, que é quase que um agiota hoje em dia. A gente está falando que uma taxa de juros aí na casa de 13%, vai pegar um crédito a 5% ao mês, 4% ao mês. A securitização, ela nada mais é do que você dar como garantia, de certa forma, tanto a sua terra como a sua safra futura. E com isso você consegue receber os valores antecipadamente. A gente tem isso, é crédito de recebíveis do agronegócio. Isso é um instrumento financeiro, uma engenharia financeira que você pode fazer. E ela é extremamente importante para desenvolver o agronegócio, não só no nosso estado, como no Rio Grande do Sul, no país inteiro. Israel, eu vou te provocar, tá? A direita sabe falar com o trabalhador? Essa é uma pauta bem complexa. Eu já falei isso algumas vezes. Eu sou de direita, sou um defensor do liberalismo econômico, sou um defensor das pautas dos bons costumes, sou um defensor da família. Mas, de fato, mesmo sendo alguém de direita, eu entendo que a grande maior parcela da direita ela tem uma discussão mais por ideologia e menos por prática. O que eu quero dizer com prática? A grande maior parcela da população, ela não quer saber da pauta de costumes. Ela quer saber de pagar o aluguel no final do mês. Ela quer saber de ir para o mercado e o dinheiro que ela tem dá para encher o carrinho. Ela quer saber de poder pagar uma escola melhor, às vezes, para os seus filhos. Ela quer saber de poder, numa situação de emergência, levar seus filhos ou seus familiares num hospital porque o SUS não dá conta. E é isso que falta conversar a grande maior parcela da direita. A ideologia ela é importante. Sim, como eu acabei de falar do liberalismo econômico, ele é importante. Tudo isso é importante. Mas, a maior parte da nossa população, a nível nacional, não só a nível estadual, são de trabalhadores. Os trabalhadores precisam ser ouvidos. A gente precisa entender a direita como um todo, a falar com o trabalhador, a ajudar o trabalhador a ter mais dinheiro dentro do seu bolso. Isso é necessário. Esse é um tipo de discussão que falta na grande maior parte dos políticos hoje em dia. Bom, dentro das tuas propostas, tu quer desburocratizar a CLT, correto? Sim. Isso não joga o trabalhador na mão do patrão? Se for bem feito, não. É a mesma questão que a gente falou da escala 6x1. Eu defendo que a gente, como eu disse, esse custo que o empregador já tem hoje com os encargos, esse custo que ele já tem com os impostos e que o funcionário não está vendo, o patrão está pagando, mas ele está sendo intermediado indo para Brasília. Ou seja, o trabalhador não vê. Ao não ver, ele sente que ele recebe pouco. Quando eu falo de desburocratizar a CLT, o que eu quero defender? Gente, coloquem lá. Como isso? Com a devida fase de adaptação. Porque é óbvio, qual é o grande medo da maioria? O patrão ele vai ficar com dinheiro no bolso, vai embolsar o dinheiro. Certo? Ele vai economizar. Isso também não pode acontecer. A gente tem que defender o trabalhador, sim. É importante a direita defender o trabalhador, mas é importante a direita diminuir os custos ou, principalmente, direcionar aquilo que já está sendo bem gasto para quem, de fato, merece esse dinheiro. Porque se tu trabalhou as tuas 44, 40, 42 horas, tu tem direito de receber tudo aquilo pela qual a empresa está investindo. E aí depois tu decide o que tu quer fazer. Quando eu falo da desburocratização, eu defendo ela com uma proteção de verdade, para o dinheiro ficar no bolso de quem, de fato, trabalhou. E isso é com conversa, isso é com comunicação, é com projeto de lei e principalmente com tempo de transição. Para não acontecer o que está acontecendo agora, uma questão eleitoreira da 6x1.
A gente precisa fazer como em outros países. Daqui a pouco, em vez de ter 6x1, 7x0, 5x2, 4x3, a gente tem que ter o quê? Se eu trabalhei X horas, eu recebo X horas. E eu tenho direito, se eu quiser trabalhar 40 horas, vamos dar o exemplo da 5x2, se eu quiser trabalhar as 40 horas, se eu quiser fazer essas 40 horas em 3 dias, em 4 dias, eu faço. E aí eu estou livre para ou trabalhar mais, ou para descansar. Tem que ser um direito meu decidir o que eu quero fazer com o meu tempo. Eu defendo isso. Eu decido o que eu quero. Se eu quiser trabalhar mais e ganhar mais, eu trabalho. Se eu quiser trabalhar o mínimo, eu trabalho o mínimo e vou ganhar, obviamente, o mínimo. Então, isso é o que é feito nos outros países e isso é o que não está sendo discutido. A gente está discutindo só obrigatoriedade de dias de trabalho ou de folga. Então, por que não me dá direito de decidir o quanto eu quero ou não quero trabalhar? Se eu não quiser trabalhar 3 dias da semana e quiser trabalhar só 4, eu trabalho. Só que hoje isso também não é permitido. Porque, tem um limite de horas extras. Então, coloca ali o limite de horas, mas não de dias. Discute-se isso de uma forma mais inteligente. Bom, a gente assistiu ontem a bancada do PL manifestando ser favorável, né, ao fim da jornada de 6x1. Tu acha que isso é uma vitória da esquerda? Eu acho que isso é uma derrota para o país. Não é uma vitória de ninguém. Como eu acabei de dizer, é uma decisão em ano eleitoreiro. É uma questão que deve sim ser discutida, deve sim ser feito estudos de impacto, deve sim ver exemplos de outros países, deve sim ter um tempo de transição, não que nem a gente viu ali o presidente da Câmara dizendo que vai ser em 60 dias, vai ter uma transição já. É muito abrupto isso, é só para mostrar trabalho. Mas eu já disse em outro momento, a gente vai perceber, se passar do jeito que está, possivelmente dentro de um período de 2 a 3 anos, massivamente a grande maioria dos trabalhadores vão ser trocados. Porque ou essa conta vai cair no colo do trabalhador, certo? Ou as empresas vão fechar. Não existe mágica nessa situação. A gente precisa ter consciência de que todo mundo está trabalhando com um sócio, chamado Estado, governo. Ele é um Estado ineficiente, ele está tentando colocar uma questão que, no primeiro impacto, parece positiva, mas eu vou te dar um seguinte dado que eu falei até em outro programa esses dias. Houve um estudo e um movimento de vários prefeitos que disseram que se caísse a 6x1, as prefeituras com contratos ativos não conseguiriam bancar essa conta porque eles não conseguiriam acrescer esses valores nos seus gastos. E aí o que foi feito? Foi feito um aditivo agora que somente as empresas privadas que vão ser não é atendidas, me fugiu a palavra agora, vão ser penalizadas? Não digo penalizadas, mas do meu jeito de pensar são penalizadas. Apenas as empresas privadas é que vão ter a obrigatoriedade de cumprir o cancelamento da 6x1. E aí o poder público não. Ou seja, o próprio poder público, e esse adendo já está lá, já entendeu que ele não consegue pagar essa conta. Então, por que está passando para as empresas privadas? Sendo que a gente vai analisar friamente. Hoje, 80% das empresas são pequenas e médias empresas, com menos de 50 funcionários. A maior massa empregadora do Brasil hoje são pequenas. A gente vê o pessoal da esquerda falando que o patrão bilionário ele é o grande inimigo do povo. Não vou entrar nesse mérito, não é o que eu concordo, mas assim, patrão bilionário são poucos. Né? Nós não temos 100 bilionários no país. Então não são tantas empresas assim. Majoritariamente, a massa empregada do país é aqui, que nem desse café onde nós estamos. Tem o quê? 7, 8 funcionários. É uma farmácia que tem 4, 5. Não estou falando de redes. É o restaurante, entende? É o posto de gasolina, é uma mecânica, é uma estética. São empresas que empregam menos de 50 pessoas. Aí a gente está dizendo que essas empresas, que não são de bilionários nem de milionários, que vão pagar o pênalti. Elas não têm margem de lucro e elas não conseguem absorver essa conta. Então, a única solução para elas, infelizmente, vai ser demitir para contratar mais barato. Por isso que eu digo, se passar do jeito que está, dentro de 2 anos, se a gente fizer um estudo, muita gente perdeu o emprego. Ou vai ser contratado novamente com um preço menor em outra empresa, com um salário menor, ou vai ficar no desemprego. E aí a gente, de novo, vai jogar uma boa parcela da população para dentro de um assistencialismo que mantém as pessoas reféns, em vez de qualificarem elas,
darem estudos técnicos, darem estudos de formação, de capacitação, de profissionalização. Falta isso, entende? O assistencialismo ele é importante, mas ele deveria ser melhor trabalhado. Não deixar as pessoas reféns, e sim levar elas para uma independência profissional, para uma independência financeira. É isso que eu defendo e eu acho que é isso que é importante a nível tanto estadual quanto nacional. As MEIs seriam uma alternativa? Sim, não. As MEIs hoje só pode contratar uma pessoa, né? E elas têm uma limitação, se eu não me engano, de R$5.000 de faturamento mensal. Então, R$5.000... Eu falo na questão do recebimento dos valores. Ao invés de carteira assinada, o empresário contratar a MEI do trabalhador. Eu acho que essa pejotização excessiva ou até mesmo de uma forma não coordenada, ela também é ruim para o trabalhador. Tá? Eu defendo sim a pejotização, eu defendo sim para aquelas ações e aquelas funções onde isso é permitido. Você não vai trabalhar com uma cozinheira, com uma pessoa da área da limpeza, da área da segurança, que está todos os dias no mesmo lugar sendo PJ, a não ser que seja para eventos, né? Mas eu digo para um profissional que está recorrentemente todos os dias. Aí a gente está fazendo uma pejotização equivocada. Então, eu não acredito que seja a solução. Eu acho que a solução é tira esse encargo da folha que vai para Brasília, tira esse imposto e coloca ele no bolso do trabalhador. Faz uma reforma na CLT que permita, e obviamente coloca um tempo de transição para que as empresas, e aí eu defendo também mesmo o meu lado empresário, que as empresas não deem uma de sem vergonha e fiquem com esse dinheiro. Elas têm que dar esse dinheiro na mão do trabalhador. E isso tem que ser, e é para isso que servem governos, para controlar que isso de fato está acontecendo. Tu fizeste um vídeo muito interessante sobre educação e alguns problemas que os adolescentes, os menores enfrentam, né, nas escolas. Tu podia falar um pouco mais para mim sobre isso? Claro, com certeza. A gente tem, até eu fiz um vídeo que saiu esses dias sobre isso. A gente está num estado onde, até o nosso pré-candidato ao governo Zucco, ele fala isso com uma certa frequência, onde foi aprovada uma portaria que permite que as pessoas, que os alunos reprovem em 4 matérias, ou seja, o aluno pode reprovar em português, pode reprovar em matemática, pode reprovar em história, pode reprovar em geografia. Aí eu te pergunto, aprovou no quê? Né? Que aluno é esse aprovado? A gente está só promovendo uma aprovação, mas na verdade é um analfabeto funcional, de certa forma. Então, assim, hoje a gente tem uma educação que está sucateada, e eu não falo só na questão de aprovação. A gente tem o maior índice de evasão escolar, um dos maiores índices de evasão escolar do país. Nós somos o estado onde tem o maior índice de obesidade infantil dentro do estado. Obesidade infantil. Então, tu imagina, a molecada e a garotada está o tempo inteiro no bendito do celular, não se mexe, não faz nada. Deveria ter uma aula de educação física. É uma briga, a gente está tentando aprovar aqui na Assembleia Legislativa do Estado que tenha 3 horas aula de educação física por semana. O correto, na minha percepção, seria 5. Acho que a garotada tem que se mexer todo santo dia. É isso, senão vai ser uma pessoa sedentária. Então, eles não querem se movimentar. Então, falta esse tipo de educação direcionada. Educação é uma pauta que tudo que é político fala. Mas, assim, a que tipo? A gente não está aqui defendendo ideologia. A gente tem que formar profissionais para o futuro, a gente tem que formar uma geração que desenvolva o nosso Estado, que melhore e capacite o nosso Estado, porque em vez da gente sair para o Paraná, sair para Santa Catarina, que nem está acontecido, as nossas crianças, que vão virar jovens e vão virar adultos, elas continuem e desenvolvam o Rio Grande do Sul. Então é importante isso, e isso a gente tem que copiar o exemplo de outros estados, de outros países. É fazer essa garotada se mexer, é fazer elas se desenvolverem no esporte, é fazer elas de fato estudar a matéria e ser aprovado na matéria. Então, assim, passar o caboclo ali só em ele passar em português e matemática, ele não vai saber nada na vida. Israel, para a gente finalizar, eu queria saber por que o eleitor deve apostar em você. Meu querido, eu acho que o eleitor, além de ouvir, eu não digo apostar, ouvir o Israel e entender o Israel, eu falo que o meu trabalho também é de conscientização. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que parar de escolher os nossos políticos única e exclusivamente porque ele fala bem por 5 minutos. Porque ele é o direcionado do padrinho político. A gente tem que escolher os nossos políticos por entender qual é o trabalho daquele político, daquele cargo pela qual a gente está colocando a confiança do nosso voto. Então, hoje, um deputado federal, para você ter uma ideia, ele
tem ali 25 pessoas no seu gabinete, mais uns 75 CCs pelo Estado, então ele gerencia 100 pessoas. Ele tem 50 milhões de emendas anualmente para direcionar. Então não posso acreditar que magicamente uma pessoa sem formação técnica, sem conhecimento, sem histórico, vai chegar e vai sentar a bunda na cadeira lá em Brasília no dia 2 de fevereiro e vai magicamente aprender a gerenciar 100 pessoas e gerenciar 50 milhões. Porque isso é fazer laboratório com dinheiro público, com o meu dinheiro, com o teu dinheiro, com o dinheiro de todo mundo. E eu não concordo com isso. Então, assim, eu acredito que quem nunca fez não pode prometer. E eu já fiz. Então, assim, eu já gerei emprego, eu já gerei imposto, eu já paguei muito imposto, eu já tive as minhas dificuldades, eu entendo, já fui trabalhador. Então, lá de Alvorada, até os meus 23 anos, era pegando um busão, pegando um umbu, Vila Elza lotado, vindo de pé aqui no centro. Então, eu entendo exatamente o que um trabalhador passa, porque eu já fui um. Então, a gente tem que olhar com técnica, com gestão e com propósito. E é isso que o nosso Estado precisa, é isso que o nosso país precisa. E é isso que eu vou trabalhar para entregar. Então, esse é o motivo pelo qual eu acredito que eles podem, sim, olhar para o Israel e dizer, ali nós temos uma boa opção. Muito obrigado, Israel, pela presença. Os estúdios SZ Working estão à sua disposição, né? O Porto Alegre Oficial também, para divulgação de pautas positivas e tal, da sua campanha. Suas considerações finais. Acho que é isso, meu querido. A gente precisa, de fato, olhar. Essa eleição ela é extremamente importante. Estamos em 2026. Não só a questão de decidir quem é o presidente, o próximo presidente. Sim, eu sou Flávio Bolsonaro. Sim, eu sou Zucco. Sim, eu sou Sanders. Eu sou Van Hatten. Mas, em primeiro lugar, eu sou gaúcho. E eu defendo o meu estado. E eu acho que a gente precisa de um corpo de deputados federais que defendam tanto a parte técnica quanto a parte de gestão. É importante, sim, o candidato que é mais articulado, mais político, sim. É importante o candidato mais midiático, mas a gente precisa também ter uma equidade em pessoas técnicas defendendo os interesses do nosso Estado. Muito obrigado. Eu sou o jornalista Albano Gado, esse foi Israel Costa, economista, empresário, pré-candidato a deputado federal. Um forte abraço e até mais.